Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, galera. Qual que é o tipo de alongamento que ajuda a gente a zerar uma abertura? Quem aí sabe me responder essa pergunta? Coloca para mim. E para quem não me conhece, eu sou a Mari, eu sou fisioterapeuta e eu sou especialista em ajudar pessoas comuns a chegar na abertura zerada. Sim, é isso que eu faço há mais de 10 anos. Nessa aula, então, aqui a gente vai falar dos tipos de alongamento que ajuda a gente a zerar a abertura. E as pessoas confundem muito, né? Exercício de alongamento com tipo de alongamento. São coisas diferentes. Sim, muito diferente. Exercício de alongamento. Ah lá, ó, a Thaís colocou sapinho. Sapinho, ele é um exercício de alongamento. É um exercício que sim me ajuda a zerar a abertura, tá? E dependendo do tipo de alongamento, ele vai me ajudar um pouco mais ou um pouco menos. Ah lá, a Lorena já está um pouco mais ligada. É o estático? Sim, isso aí, isso aí. O estático é um dos tipos que ajuda a zerar a abertura. Então, o que é isso? Estático, sapinho? Não estou entendendo. Ó, sapinho é uma postura que a gente se coloca, né, para tracionar um determinado músculo. Isso é um exercício de alongamento. Então, eu vou lá, coloco meu pé lá em cima de um banquinho e vou tentar alcançar esse pé. Na hora que eu me coloco nessa postura para tracionar o meu posterior, borboleta é um tipo de alongamento. Sim, eu coloco, é um tipo de exercício de alongamento. Então, existem os exercícios de alongamento, sim, que eu me coloco numa postura para alongar um determinado músculo. E existem os tipos de alongamento, que é o quê? O que é que eu faço depois que eu me coloco nessa postura? Então, fui lá, coloquei o pé em cima do banquinho. Fui lá, tentei pegar o pé. Criei ali uma postura, um desenho com o meu corpo que está tracionando a musculatura atrás da minha perna. Tá fazendo sentido isso para vocês? Vocês estão conseguindo me entender o que eu estou querendo dizer? Sim? Por exemplo, vou alongar flexores de punho. Sim? Venho aqui e puxo minha mão para trás. Isso aqui, ó, é um desenho, né? É um exercício, é uma postura. Isso é um exercício de alongamento. Agora, se eu fico aqui parada, é um tipo de alongamento. Se eu fico aqui fazendo assim, é outro tipo de alongamento. Percebe? O que eu estou querendo dizer é que existem exercícios para a gente alongar um determinado músculo. Mas existe tipo de alongamento. Como é que eu faço durante essa postura, durante esse exercício? Obrigado, Léo. Show de bola. Então, hoje aqui a gente vai entender exatamente sobre o tipo. Como que eu vou tracionar esse músculo? Sim? Vamos lá, ó, só para a gente entender melhor. A Mari é louca, né? Abre a live, sai da live para pegar água, sai da live para pegar faixa, sai da... Então, tá tudo bem, tá bom? Vamos lá. Ó, faz de conta que esse aqui é o meu músculo. Sim? Me coloquei lá numa posição, fui lá tentar pegar o pé. Esse aqui é posterior da perna, tá? É um músculo que tá atrás da nossa coxa, por exemplo. Quando eu vou lá, inclino o meu tronco para frente para pegar a perna, eu faço isso aqui com o meu músculo, certo? Agora, esse é o exercício. Ó, tracionei esse músculo. Agora, como que eu vou manter esse exercício? Eu vou ficar aqui tracionando ele, isso é uma coisa. Eu vou tracionar e voltar, tracionar e voltar, tracionar e voltar, isso é outra coisa. Eu vou manter ele tracionado e dar pequenos estímulos, isso é outra coisa. Eu vou fazer ele fazer força para voltar e na hora que ele relaxa eu estico ele de uma vez. Isso é outra coisa. Só que eu mostrei para você 4 tipos de alongamento e é isso que a gente vai entender hoje. Como é que eu sei qual tipo que eu tenho que fazer para realmente chegar numa abertura zerada? Sim? Qual que como que eu vou tracionar esse músculo? Ele vai ser uma tração de forma contínua ou de forma intervalada? Traciono ele um pouco, relaxo um pouco. Eu vou levar essa tração muscular que eu estou fazendo, né? Nesse tipo de alongamento que eu vou fazer, eu vou levar uma tração extrema ou eu vou fazer uma tração leve? Sim? O tipo, escolher esse tipo de alongamento varia também com quem está fazendo. Quem está fazendo esse alongamento é uma pessoa mais iniciante em alongamento, né? Nunca tentou zerar uma abertura, ou se tentou, não foi com um treino específico para abertura. Sim, aí eu considero iniciante. Você pode ter feito alongamento 10 anos da sua vida. 10 anos, sem problema. Mas se você nunca fez,
um treino de alongamento focado em zerar a abertura, eu te considero iniciante, sim, sem problema nenhum. Tem coisas que a gente só descobre quando a gente começa a treinar para zerar uma abertura. Então, sim, muitas pessoas, a grande maior parte das pessoas são iniciantes, por isso que não zera. Sim? Então, se eu vou propor um treino de alongamento para uma pessoa que está começando a entrar nesse mundo de zerar a abertura, eu vou propor um determinado tipo. Se já é uma pessoa que já tem feito treinos focados em zerar a abertura, eu vou propor outro tipo. Se o músculo dessa pessoa é uma musculatura mais rígida, né? Tem pessoas que têm uma musculatura... Desculpa. Tem pessoas que têm uma musculatura muito rígida, né? Normalmente homens. Às vezes, conforme a gente vai envelhecendo, o tempo vai passando, o nosso músculo vai ficando mais rígido. Então, tem pessoas que às vezes já têm uma musculatura muito rígida. Tem outras que têm uma musculatura um pouco mais flexível. Então, qual que é o tipo de alongamento que eu vou passar para uma pessoa mais rígida? A pessoa mais rígida, ela tem que fazer isso aqui ficar? Ou a pessoa mais rígida é melhor ela tracionar, respira, tracionar, respira, tracionar, respira? Percebe? Isso é o tipo de alongamento, não tem relação com o exercício em si, ok? E aí também a gente tem a questão de por quanto tempo, né, eu vou estar tracionando esse músculo. O alongamento que eu estou fazendo, ele tem o objetivo de ganhar flexibilidade em tamanho de músculo, ou eu só quero aumentar momentaneamente? Por exemplo, estou aqui e eu quero zerar uma abertura. O ideal é que eu aumente o tamanho do meu músculo. Para quê? Para que meu músculo fique maior e eu tenha facilidade para zerar uma abertura às 5 horas da manhã. Show? Agora, não. Eu quero participar de uma competição, fazer uma aula que vai acontecer daqui 10 minutos, e eu quero, cara, tá com o meu corpo preparado para eu dar o chute, para eu fazer o Gran Batimã, para eu fazer a postura X. Aí eu vou fazer um outro tipo de alongamento, que ajuda a esticar minha musculatura bem rápida, e depois, com duração mais ou menos de 1 hora, ela vai voltando para o normal. Então, escolher o tipo de alongamento faz a gente direcionar essas coisas. E um erro comum que as pessoas cometem é focar no tipo de exercício. E aí as pessoas me perguntam, Mari, passa aí uns exercícios para zerar a abertura? Sim, não tem nenhum problema com essa pergunta, mas essa pergunta é a mais básica que você pode fazer. Você saber uma lista de 100 exercícios para zerar a abertura não faz você zerar a abertura, porque não é o exercício, é como você faz o exercício. Você pode pegar o mesmo exercício, sapinho. Uma pessoa pode passar a vida inteira dela fazendo exercício de sapinho e não ganhar alongamento de adutores e rotadores. Uma outra pessoa pode fazer 5 minutos por dia e zerar a abertura porque ela ganhou o alongamento dos adutores e rotadores. Por quê? Tem relação com a forma como a gente faz o exercício, ok? Isso a gente vai ver bastante lá dentro do desafio da abertura zerada, que começa segunda-feira. Quem não se inscreveu, o link tá na bio, manda um eu quero que eu mando para vocês, tá? Mas aqui hoje a gente vai falar sobre os principais tipos de alongamento que existem. E aí, para ajudar vocês, eu vou passar isso para uma planilha aqui para vocês. Deixa eu só ver se hoje eu não vou pôr foto. Beleza. Existem vários tipos de alongamento, tá? Eu vou colocar aqui os 4 mais comuns, que pode ser até que você já tenha feito e nem saiba, tá bom? Vamos lá? 4 tipos de alongamento. A gente vai fazer, vou fazer uma tabela aqui com vocês. Então, tipos. Primeiro tipo de alongamento que a gente tem é o alongamento estático. Gente, quem tá aí no Instagram, vocês vão ver tudo ao contrário, né? Assim, tem que ler assim, ao contrário. Quando terminar a live, eu coloco um stories com a imagem, tá bom? Essa tabela é mais para eu me localizar e depois que ela estiver pronta, eu acho que fica fácil para você também se localizar, tá bom? Mas vamos lá.
Primeira coisa, o alongamento do tipo estático. Que tipo de alongamento é esse? É um alongamento em que a gente fica parado. Então, eu vou lá, tento pegar o pé, sim, coloco lá meu pé em cima de uma bancada e vou lá pegar o pé. Estou alongando a parte posterior. Eu faço isso aqui com o meu músculo, me coloco numa posição em que eu traciono o meu músculo e fico parada. Sim, aí eu fico lá respirando e conto 1, 2, 3. Por um determinado tempo eu fico simplesmente parada. Isso se chama alongamento estático. Qual que é o pró, né? Quais são os prós? Todo tipo vai ter prós e contras. E vai ter também indicações de exercício, indicações de por que fazer esse tipo de alongamento, tá bom? Quais são os prós do alongamento do tipo estático? Primeira coisa, e que eu acho que é uma das coisas mais importantes, é fácil de monitorar. O que eu quero dizer? Eu consigo ir lá, tentar pôr a mão no pé e ficar parada. Ali a gente consegue perceber se eu estou no alinhamento certo, a gente consegue perceber se eu estou colocando muita pressão no meu músculo, se a dor está muito alta ou não, estou pondo pouca pressão. Então, é um alongamento fácil para a gente monitorar. Quando a gente faz alongamento de forma otimizada, que é uma maneira de fazer alongamento que vai te trazer 3 vezes mais resultado, e isso eu vou te ensinar lá no Desafio da Abertura Zerada, que começa segunda-feira. Quando a gente faz alongamento da maneira como eu vou ensinar lá para vocês, a gente precisa monitorar o alongamento. Eu preciso, durante todo o meu exercício, perceber se eu estou mantendo os alinhamentos que precisam ser mantidos. E aí, o estático, ele facilita nesse sentido, porque eu tô lá parada, eu consigo observar o que está acontecendo. Além disso, um outro pró é que tem um baixo risco de lesão. É muito difícil a gente se machucar num alongamento estático, tá? Então, ó, é um ótimo exercício aqui para quem está iniciando. Sim? Ok? Para iniciantes, é um ótimo exercício. Eu super indico esse tipo de alongamento para iniciante, tá? Além disso, ele diminui a potência de força do músculo por 1 hora. E isso é um contra, tá? O que é diminuir a potência de força? Diminui potência de força. O meu músculo, ele tem 2 capacidades, sim? O meu músculo tem a capacidade de contração, que é ou quando ele faz força, né? Tô aqui, ó, com o meu bíceps. Quando eu faço isso, eu faço uma contração. E ele tem a capacidade de se esticar. Sim, que é a capacidade viscoelástica dele, de se esticar. Essas 2 coisas meu músculo faz. E aí, sim, Lili, o quadro tá invertido no final, eu vou colocar nos stories para vocês, tá bom? Fiquem tranquilos. E aí, o que acontece? Eu tenho lá o meu músculo, sim? Quando a gente faz alongamento estático, que eu traciono meu músculo assim, ó, e fico parada, o meu músculo diminui, segundo as pesquisas, ele diminui a potência que ele teria para fazer a contração. Então, se eu tenho força para pegar 5 quilos num halter, aqui, para fazer isso, se eu fico lá fazendo alongamento aqui, tá? Na verdade, para posterior teria que ser mais baixo, enfim. Mas se eu fico aqui fazendo o alongamento aqui e eu alongo toda essa região de forma estática, parada, na hora que eu for pegar um pezinho de novo, 5 quilos, eu vou estar assim, ó. Sim, eu perco a potência de força desse músculo. Se eu faço movimentos que têm explosão muscular, um chute, saltos, sim, que eu preciso dessa explosão, e eu faço alongamento estático, uma corrida, né? E eu faço alongamento estático, por 1 hora eu perco a minha potência de força, tá? E aí, o que eu quero dizer com isso? Deixa eu só ajustar aqui para ficar um pouquinho mais enquadrado ali, mas depois eu faço a fotinha para vocês. O que eu quero dizer com isso? Que esse tipo de alongamento estático, ele não é indicado quando a gente vai fazer uma atividade de força.
Sim, por quê? Porque ele diminui a nossa potência de força. Então, a gente precisa só ter clareza que se eu vou fazer uma aula, se eu vou participar de uma competição, se eu preciso que o meu músculo exerça força, eu tenho que esperar pelo menos 1 hora depois do meu alongamento estático para poder fazer a minha atividade de força. Então, eu não posso fazer alongamento estático? Posso, desde que seja 1 hora antes da minha atividade de força. Ok? Então, aqui, ó, diminui a potência de força por 1 hora. Ok? Outra coisa que é um contra, né? A gente, quando faz alongamento estático, que você fica tracionando a sua fibra muscular, você sente de verdade ali o que está acontecendo. Então, você consegue perceber a dor, o desconforto, tá? Existem alongamentos que mascaram a dor. Eu vou explicar aqui para vocês hoje. Esse aqui não. Esse aqui eu tenho a percepção de dor, ela é preservada. Percepção de dor. Sim, então, ó, o estático é um ótimo exercício, super indicado para quem é iniciante e para quem quer aumentar a flexibilidade ao ponto de fazer a abertura. Tá? Ele é um ótimo exercício. Para vocês terem uma ideia, dentro do meu treinamento do T8S, a maior parte dos exercícios são estáticos. Assim, 95%. Eu trabalho com 2 outros tipos, um ou outro exercício, ou na última semana. Na última semana a gente trabalha com outros tipos. Aí, além do T8S básico que eu tenho, que é um treinamento básico para zerar a abertura ali, que ele tem um ciclo de 8 semanas, eu tenho um T8S avançado, que ele tem um ciclo de 4 semanas. Para fazer o avançado, a pessoa tem que ter passado pelo básico. Aí, no avançado, a gente não usa estático, a gente vai usar um outro tipo. Percebe? E aí a gente quer zerar a abertura, a gente vai lá no canal do YouTube da Tia Mari, pega um monte de exercício lá, vai ajudar? Vai ajudar. Mas se eu entender que tipo de alongamento eu posso fazer em qual momento, com certeza eu vou conseguir zerar minha abertura muito mais fácil, né? E não comprometer meus outros treinos, por exemplo. E aí existe um outro tipo de alongamento, que é o alongamento do tipo dinâmico. Que alongamento é esse do tipo dinâmico? É um alongamento em que a gente faz movimento. Então, eu vou lá, pôr a mão no pé e balanço. 1, 2. Sim, sabe aquelas pernas abertas que a gente faz assim, um V, e fica lá 1, 2, 3, 4. Eu estou fazendo um alongamento do tipo dinâmico. Quais são os prós do alongamento do tipo dinâmico? Um dos prós é que aumenta a capacidade viscoelástica do músculo. Meu Deus, o que é isso? É de comer? Não, respira. Nosso músculo, ele tem a capacidade de fazer força, né? E de se esticar e voltar. Essa capacidade de esticar e voltar é a capacidade viscoelástica. Nossa, Mari, então se eu aumento essa capacidade, eu zero a abertura. Pode ser que sim, pode ser que você zere, mas depois vai voltar. Depois de 1 hora, mais ou menos, de alongamento dinâmico, a nossa musculatura volta exatamente do jeito que ela era. Sim? Então, só nessa explicação já dá para entender que ele não é um exercício indicado para aumentar a nossa flexibilidade para zerar uma abertura. Percebe? O dinâmico não vai te ajudar a zerar a abertura. Ele pode até zerar a abertura agora, amanhã você já não consegue mais zerar. Agora, ele é um ótimo exercício para aumentar a flexibilidade viscoelástica. O que isso significa? Você vai fazer a sua aula, você tem que chutar alto, você vai participar de uma competição e você tem que fazer um salto, chutar, pôr a perna lá em cima, não importa. Você quer sua melhor flexibilidade agora para você demonstrar alguma coisa, para você dançar, para você fazer uma apresentação, alguma coisa? Invista no alongamento dinâmico antes da sua apresentação. Lembra que o estático eu perco a potência de força por 1 hora. O dinâmico, eu aumento a potência de força. Não sei dizer por quanto tempo, tá? Mas, o que acontece? Eles fizeram uma pesquisa, eles separaram lá um grupo de ginastas que saltam, sabe? E aí eles falaram assim, ó, metade do grupo, salta aí, deixa eu ver, quanto que vocês conseguem saltar? 10 centímetros, 30 centímetros, foram lá medindo a altura do salto de cada um deles. Separou em 2 grupos.
Falou, ó, esse grupo 1 vai fazer alongamento do tipo estático. E o grupo 2 vai fazer alongamento do tipo dinâmico. Aí foram lá, fizeram alongamento e tal. E aí, depois do exercício de alongamento, eles pediram para os caras saltarem de novo. E mediram o quanto que esses caras saltavam. O grupo 1, que fez alongamento estático, perdeu a altura do salto. Ele perdeu potência de força e ele não conseguia mais saltar tão alto. O grupo 2, que fez alongamento dinâmico, aumentou a altura do salto. Ao invés de ele estar saltando 30 centímetros, estava saltando, sei lá, 35, 40. E aí, o que eles concluíram? Tá? Essa é uma das pesquisas que conclui isso, que o alongamento dinâmico, ele aumenta a nossa explosão muscular. Então, se eu vou fazer uma aula, se eu vou participar de uma competição, um exame, alguma coisa que eu preciso manter a minha força, mas eu também quero que o meu corpo esteja flexível, a melhor maneira de eu fazer isso é com alongamento dinâmico, com esse que balança, jamais com o estático. Só que se eu quero zerar uma abertura, o melhor vai ser o estático, porque ele aumenta a flexibilidade da abertura. O dinâmico não necessariamente, é uma flexibilidade que ela vai embora, ok? E aí, qual que é aqui ele aumenta, né, a capacidade viscoelástica. Qual que é o contra? A gente perde essa flexibilidade que a gente ganhou ali depois de mais ou menos também 1 hora. A flexibilidade vai embora, vai, entendeu? Sim? Outra coisa, esse daqui aumenta o risco da gente fazer compensações. Vocês vão ver lá no desafio da abertura zerada que para eu fazer um alongamento de uma forma otimizada, eu preciso manter o alinhamento do meu corpo. Eu tô vendo perguntas aí, tá? Tá tudo bem, no final eu respondo, tá? Para ficar um pouquinho mais fácil para mim, pode deixar sua pergunta aí, não tem problema. Mas para ficar um pouquinho mais fácil, quem for fazer pergunta, coloca nesse pontinho de interrogação que tem aqui embaixo, tá? Mas vamos lá, voltando aqui. Vocês vão ver no desafio da abertura zerada que uma das regras para a gente ter um alongamento otimizado que traz 3 vezes mais resultado é eu ter alinhamento do meu corpo na hora de fazer o exercício. Se eu estou balançando, como é que eu mantenho o raio do alinhamento, né? E aí, isso é um contra, tá? O dinâmico, é muito difícil a gente conseguir 3 vezes mais resultado com o dinâmico, porque eu não consigo monitorar esse alinhamento, sim? Além disso, ele também aumenta ali risco de extrapolar o limite, né? Eu ir além do meu limite, tá bom? Então, aqui, ó, vou colocar aqui que ele aumenta o meu risco. Se eu vou além do meu limite, aumenta o meu risco de ter lesão, de ter um estiramento, de ter uma distensão. Show? A gente tem mais um outro tipo, tá? Que é bem usado também, que é o balístico. Não tanto quanto esses dois. O mais comum aqui é o estático, depois o dinâmico. Mas a gente tem aqui o alongamento do tipo balístico. O que é o alongamento balístico? O alongamento balístico, ele é como se fosse um dinâmico. Só que ele tem todo um protocolo, todo bonitinho. Então, você vai lá, coloca uma perna lá em cima, estica o braço lá na frente. No estático, eu fico lá parada. No dinâmico, eu vou balançar. E 1, e 2, e 3. No balístico, eu vou até o meu limite e lá eu balanço curtinho. 1, 2, 3, 4, 5. Percebe? Ó? O dinâmico, eu saio do meu limite, volto para o limite. Saio do meu limite muscular, volto a gerar tensão. No balístico, eu me coloco na tensão e lá eu fico na tensão. Pensando lá dentro no músculo, o que estaria acontecendo? Um alongamento do tipo estático, eu traciono meu músculo e fico por um tempo. Um alongamento do tipo balístico, tô normal, traciono, volto. Conforme eu balanço, balança 1, balança 2, balança 3, balança 4, balança 5, balança 6. Sim, esse é o dinâmico. O balístico, eu traciono, percebe? Tracionei. Ao invés de eu ficar parada como estático, eu vou fazer pequenos balanços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí tem algumas regras.
dependendo do protocolo de balístico, dentro, é como se aqui dentro eu abrisse um leque, tá? Sempre que eu traciono o meu músculo e depois eu dou pequenos estímulos, ele vai ser balístico. Só que eu posso dar pequenos estímulos sempre na mesma intensidade. Então, eu tô aqui, ó, tracionei. Sempre assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, sim, sempre na mesma intensidade. Como eu posso dar estímulo em intensidade diferente? 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Depois, 1, 2, 3, 4, 5. Percebe? É um outro protocolo totalmente diferente. Eu não vou entrar muito nisso, não, eu sou apaixonada por essas coisas. Mas o que você precisa saber? O que você precisa saber é que o balístico tem várias linhas para a gente seguir. Mas, basicamente, eu traciono a minha musculatura e depois eu vou dando estímulo nela, tá bom? Qual que é a grande vantagem, né, do balístico? É que ele vai aumentar a nossa capacidade viscoelástica do músculo, a capacidade do meu músculo esticar e voltar, só que ele também aumenta a capacidade do crescimento do número em sarcômeros. Ele é o único tipo de exercício de alongamento, sim, o único tipo de alongamento que trabalha as nossas duas flexibilidades. Sim, ele aumenta a flexibilidade viscoelástica, que é aquela que eu preciso para minha competição, e ele aumenta o tamanho do meu músculo, a flexibilidade da abertura, vamos dizer assim. Sim, então ele é um exercício indicado para quem treina a abertura? Mas com ressalvas. A gente vai chegar lá, tá? Por quê? Porque ele tem um risco. Sim, ele tem um contra aqui. Qual que é o grande contra do alongamento balístico? É que ele aumenta o risco de lesão. Sim, além dele aumentar o risco de lesão, é difícil a gente monitorar as compensações. E também ele tem uma técnica extrema. Então, ó, aumenta o risco de lesão. A técnica dele, né, é mais complexa. Sim. E... que era outra coisa que eu falei, gente? As compensações. E é difícil monitorar as compensações. Vamos entender isso? Ó, por que ele aumenta o risco de lesão? Porque eu tracionei meu músculo no extremo e depois eu dou estímulos. Então, eu ultrapasso um pouquinho ali o limite, sim? Por que é difícil, né, de monitorar as compensações nele? Porque eu estou me movimentando. Igual o dinâmico, que eu estava me movimentando. Aqui eu tenho movimentos maiores, aqui é menores, mas existe movimento. Quando tem movimento, como é que eu monitoro tudo isso? Alinhamento, qual a minha percepção de dor, de desconforto? Sim? E, além disso, a técnica dele é complexa. Tem protocolos que eu vou contar 10 vezes pequenos movimentos, tem protocolo que eu vou contar 30 vezes oscilando entre pequenos, médios e grandes movimentos. Aí depende de cada protocolo, tá bom? Então, o que é importante a gente entender aqui? Dentro desses 3 tipos até agora, estático, dinâmico e balístico, o balístico ele parece que é o melhor, né? E ele aumenta ali, ele é indicado para abertura, porém, para a abertura de quem já é mais avançado, porque olha quanto risco ele tem aqui. Sim, quem é mais iniciante, é melhor eu focar nisso aqui, né? Diminuir o risco de lesão, ser mais fácil de monitorar, sim, do que eu expor a pessoa a um grande risco de lesão, ser difícil de monitorar e ainda ter uma complexidade ali na execução do exercício. Então, ele é indicado para abertura em nível mais avançado. São pessoas que já sabem fazer alongamento dessas 2 maneiras muito bem. Aí a gente passa para essa terceira maneira. Tudo bem? E aí existe um 4º tipo. Qual que é o 4º tipo? É o FNP. O que é o FNP? Facilitação neuromuscular proprioceptiva. O que eu quero dizer com isso? Aqui, só para eu ilustrar. Dá para ver? Dá, né? Ó. Faz de conta, vocês vão ver que eu sou super boa de desenho, gente. Sou excelente. Eu podia fazer um cursinho de desenho, né? Se você faz aqueles desenhos bem bonitão, assim, que mostra o músculo, o tendão, né? A paçoca toda. Ó, esse aqui é meu músculo, tá? Meu músculo,
Esse é o volume do meu músculo. Pensa que o músculo está atrás da nossa perna. Meu músculo ele é composto por várias fibras musculares, sim? Tem várias fibrinhas aqui, ó, que fazem o meu músculo ficar nesse volume. No final do meu músculo, ele se prende a um negócio, um tecido mais esbranquiçado, que é o meu tendão, sim? Nas duas pontas do seu músculo, para ele se prender no osso, a gente tem o tendão. E aí, quando eu começo a tracionar o meu músculo, sim, estou fazendo alongamento, começo a tracionar, não vem aquela sensação assim, vai rasgar? Vem? Ai, meu Deus, vai rasgar. Não, parece que a gente até quer controlar, fingir que tá tudo bem, mas a sensação é que vai rasgar. E na hora que começa aquela sensação que vai rasgar, o que a gente sente? Dor. Não é isso? Não é dor? Beleza. Tô aqui, comecei a tracionar meu músculo. Aqui perto, entre o tecido muscular e o tendão, existem alguns sensores, sim? Aqui, ó, existem vários sensores. Aqui no ventre muscular também existem alguns sensores. O que são esses sensores? Conforme esse músculo começa a perceber uma atração, ele começa a disparar alarmes para o nosso querido cérebro. Sim? Começa a chegar alarmes aqui para o meu cérebro falando, ó, as fibras começam, estamos sendo tracionados. O cérebro olha e fala, ok. Conforme a gente traciona de verdade o nosso músculo, a gente chega no extremo ali do alongamento, esses sensores aqui emitem outros alertas. E fala, ó, o negócio é o seguinte, cérebro, ou você faz alguma coisa, ou a maluca aqui que está fazendo alongamento vai rasgar a musculatura. Sim, existe essa conversa, tá? Eu estou ilustrando aqui, tá bom? Mas para ficar mais fácil para a gente entender. Mas o meu músculo envia sinais para o meu cérebro falando que o músculo está sendo tracionado através desses sensores que a gente chama de proprioceptores. O meu cérebro, por sua vez, manda uma mensagem para as minhas fibras musculares e fala para elas assim: galera, vai ferrar o negócio. Contrai. Ele fala isso para as minhas fibras. Pensa lá, eu tô lá no meu músculo assim, comecei o alongamento. Tracionei, vamos fazer aqui de conta que é o estático. Tô lá parada, respirando. Puxo o ar pelo nariz, solta pela boca. Nesse momento, as fibrinhas estão aqui falando para o cérebro. Eita, vai dar ruim, vai dar ruim. Daqui a pouco o tendão começa a falar, ó, vai dar ruim o negócio aqui embaixo. Aí o cérebro vira para as fibras musculares que eu estou tracionando nesse sentido e fala, contrai. O que acontece aqui? Eu tento manter minha postura tracionando, eu brigo com a minha musculatura em um sentido e a minha musculatura tenta voltar. É a hora que a gente está lá no alongamento e a gente sente muita dor e sente a musculatura ficando dura. Ao invés dela ceder, dela relaxar, ela fica tensa. Quem já percebeu isso no seu corpo quando você está fazendo alongamento, coloca eu nos comentários. Tô lá me alongando, comecei a perceber a dor, a musculatura vai ficando tensa, vai dando suador aqui, assim, ó, que a gente fala, meu Deus do céu, respira, respira, só falta 10, 9, não é assim que a gente faz? O que tá acontecendo? Tá acontecendo essa comunicação aqui com o meu cérebro, tá? Eu, né? Eu. O que acontece? Olha só. Isso daqui se chama reflexo de contração, tá? Esse efeito. Esse efeito é horrível para a gente ganhar alongamento. Vocês vão aprender no desafio da abertura zerada como evitar isso aqui. Não é nem evitar a palavra, como amenizar, tá? Como amenizar esse efeito para que o músculo relaxe e ganhe alongamento. É isso que eu vou ensinar para vocês lá no desafio. Só que existe um tipo de alongamento que faz interromper essa conversa aqui. Sim? Ele engana, é um alongamento que engana as fibras musculares. As fibras musculares começam a mandar uma informação, antes disso aqui acontecer, a gente faz uma ação que anula essa conversa com o cérebro. E aí o cérebro, ele não manda as minhas fibras musculares voltarem. Olha que fantástico, não é? Ai, eu adoro esse tipo de alongamento. Na verdade, quando eu fazia pesquisa, esse foi o tipo de alongamento que eu mais fiz pesquisa, porque eu adorava essa comunicação, assim, tipo, como assim isso pode acontecer?
Sabe o que a gente faz que interrompe isso? Esse alongamento aqui, ó, que se chama FNP. O que é isso? A gente vai entender, não é um alongamento simples para sair praticando, mas dá para a gente entender. Deixa eu ver se vocês estão vendo, né? O que é o FNP? Facilitação neuromuscular proprioceptivas, e existe um leque de tipos de alongamento nessa linha, tá? Mas aqui a gente vai pegar a mãe do negócio. O que ele faz? Qual que é a grande vantagem dele? Ele diminui a nossa percepção de dor, o nosso reflexo de dor. Sim, ele diminui a nossa dor e, além disso, ele diminui o reflexo de contração do músculo, que é o que faz não deixar o músculo alongar. Como é que eu faço esse exercício? Eu tô lá, me coloco numa posição de alongamento, vou lá tentar pegar o pé, tracionei a musculatura. Sim? Como se eu estivesse no alongamento estático, não é? Tracionei. Do jeito que eu tracionei, uma outra pessoa vai me segurar, por exemplo. Fui lá, coloquei o pé em cima de um lugar e vou lá pegar o pé. Uma outra pessoa vem aqui e segura nas minhas costas. Sim? E aí eu vou começar a fazer força para voltar do movimento. Eu faço força para, ao invés de eu me mantenho em alongamento, mas aí eu faço a força do reflexo de contração, de voltar. Eu contraio, eu mesma tento contrair esse músculo. Então, ao mesmo tempo que eu estou alongando, eu estou fazendo esse músculo tentar voltar. Só que não é o meu cérebro, sou eu. E aí eu faço isso de uma forma controlada. Na hora que dá o tempo certo, eu relaxo esse tentar voltar, esse segurar o movimento, eu relaxo, e aí a outra pessoa dá um apoio, ela dá uma empurradinha, sim? E aí é onde eu desço mais um pouco. Só que acontece, percebe que é um exercício muito complexo? É muito complexo, sim? É uma outra pessoa que precisa saber exatamente o que ela tá fazendo e tudo mais. Então, eu fiz ali, força contrária, isso mesmo, Taninha. Eu fiz ali diminuir, né? Então, fazendo a força contrária, eu diminuo o reflexo de contração que estava acontecendo. Então, aqui, ó, tô fazendo força contrária. O meu tendão aqui não vai querer mandar mensagem, porque eu já tô tentando voltar do movimento. Eu tô fingindo que eu tô voltando, sim? Mas ele tá percebendo que tá tendo uma resistência. O músculo tá fazendo essa resistência. E aí, na hora que eu relaxo, que eu tiro essa força contrária, entra o estímulo para tracionar mais o músculo, sim? E aí eu consigo ir ganhando flexibilidade sem precisar aumentar o reflexo de contração, tá? É um pouquinho mais complexo, mas a grosso modo acho que tá dando para vocês compreenderem. Coloca para mim um sim, se vocês estão me entendendo. E aí, o que o FNP faz? Ele diminui a nossa percepção de dor, diminui nosso reflexo muscular. Só que qual é o contra? É uma técnica complexa. Sim, você precisa de uma outra pessoa, né? Lá no meu treinamento, por exemplo, na 8ª semana, meus alunos usam essa técnica, mas eles não precisam de outra pessoa, porque a gente criou uma maneira ali de fazer, onde eles mesmos conseguem, muitas vezes, fazer o exercício contra a gravidade, né? Para usar o corpo, o peso do corpo como esse facilitador, tá? Mas isso é um assunto para um outro momento. E aí, qual é o legal disso? Que esse aqui também, ele aumenta tanto a minha capacidade viscoelástica, quanto o tamanho do meu músculo, em número de sarcômero, tá? Então, eu ganho, igual esse aqui, eu ganho os dois. Só que ele também é indicado para quem quer zerar a abertura e para quem é mais avançado. Deu para a gente entender? Vamos dar uma recapitulada? Ó, existem exercícios de alongamento. Sapinho, borboleta, perna na parede, pega o pé. Isso são exercícios de alongamento. Depois que você decidiu qual exercício você vai fazer, você precisa decidir qual o tipo de alongamento você vai fazer. Se é um alongamento onde você vai se colocar na posição e ficar parado contando um tempo, se é um alongamento onde você vai balançar o corpo para trabalhar essa flexibilidade, se é um alongamento onde você vai associar um pouco dos dois, basicamente, que seria o balístico, ou se é um alongamento onde você vai entrar com uma neutralização na comunicação entre seu músculo e seu tico e teco, ok? Como é que eu escolho isso? Primeira coisa, venha para cá, indicação. Eu sou iniciante?
Cara, eu estou começando nesse processo de zerar a abertura agora. Quem aí está começando no processo de zerar a abertura agora, coloca 1, que você é iniciante, para eu saber. Quem aí já está tentando zerar a abertura há algum tempo, coloca 2. Quem aí já zerou a abertura, ou falta um dedinho para zerar, falta muito pouco, coloca 3. Sim? Aí a gente tem ali um nível iniciante, um nível intermediário e um nível mais avançado. Show, ó, bastante 1. Cara, se tu é 1, venha para cá. Não inventa moda, sabe? Não desce para escada aqui, não desce para esse play de baixo, sim? Venha para cá, porque esse daqui é o tipo de alongamento que faz a gente zerar a abertura com segurança. Sim, aqui é muito difícil a gente desenvolver uma lesão obedecendo o que é um alongamento estático, tá bom? Lembrando que esse alongamento aqui, ele é indicado para um treino de abertura, diferente desse dinâmico, que não tem indicação para treino de abertura, porque ele trabalha um outro aspecto da nossa flexibilidade. Show de bola, ó. A maior parte da galera é 1, 2, sim? 1, 2, você vai trabalhar aqui, 2, 2. Depois do desafio da abertura zerada, você pode pensar em vir para cá. 2. Vai trabalhar aqui. Até o desafio, vocês vão trabalhar aqui sem sombra de dúvida. Depois do desafio, eu posso oscilar entre isso e isso, tá? Dinâmico, quando é que eu uso dinâmico? Quando eu quero que o meu corpo esteja flexível, quando eu quero que o meu corpo dê o melhor da flexibilidade dele, mas não perca a potência de força. Quando que eu quero isso? Quando eu vou fazer minha aula de balé, quando eu vou fazer minha aula de Muay Thai, quando eu vou fazer minha aula de tecido acrobático, quando eu vou fazer minha aula de pole dance, quando eu vou fazer minha corrida, quando eu vou fazer... Você vai fazer uma atividade de força? Vou, Mari. Precisa de flexibilidade nela também? Preciso. Vem para o dinâmico. Jamais faço estático. Por quê? Porque o estático vai perder a potência de força por 1 hora. O dinâmico, além de você aumentar a sua flexibilidade momentaneamente, porque depois de 1 hora ela vai embora, sim, porque eu só aumento a flexibilidade viscoelástica do músculo, ele aumenta também a potência de força. Percebe? Então, assim, eu sou mais avançadinho, quero dar um power na minha abertura e tudo mais. Aí a gente vai para balístico, para FNP, tá bom? Quero negativar minha abertura, aí a gente vai indo para os outros tipos. Tudo bem? Deu para clarear um pouquinho aí, galera? Ó, eu sei que não é um assunto simples da gente entender, tá? Mas o principal que você precisa entender aqui é que se eu me mexo durante o exercício, eu já estou mudando o tipo de alongamento. Se você é iniciante, invista em alongamentos que você fique parado naquela posição. E lá no desafio da abertura zerada, eu vou mostrar para vocês exatamente o que é que a gente deve fazer durante um exercício estático, tá? Como é que eu faço para respirar? Como é que eu faço para permanecer um tempo ali alongando? Quanto tempo eu tenho para permanecer? O que as pesquisas dizem em relação ao tempo? Quantas séries eu tenho que fazer? Quantas vezes na semana eu tenho que fazer? Tudo isso a gente vai conversar lá no desafio da abertura zerada, tá bom? Show! Fico feliz que vocês tenham gostado da aula, muito feliz de verdade, tá bom? Vou responder algumas perguntas aqui, mas ó, lembra que isso aqui é só um esquenta para nossa festa principal, nossa aula principal. Qual que é a nossa aula principal? A aula do desafio da abertura zerada que começa segunda-feira, tá bom? Então fiquem atentos aí para o nosso evento. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Se alguém tiver dúvida no Instagram, coloca no pontinho de interrogação, por favor. Disponibiliza a tabela pra gente. Sim, eu vou colocar no Stories, tá? Porque assim ela tá invertida, né? Não dá pra enxergar nada. É mais para mim do que para vocês, mas aí eu coloco nos Stories depois. Cadê? Tinha uma pergunta aqui, peraí. Quem tá no YouTube e Facebook, pode colocar nos comentários as perguntas se vocês quiserem, que eu já respondo. Ai, gente, é difícil para mim rodar esse negócio aqui, peraí. É louco, né? Parece que a pessoa tá louca na frente olhando para você. Respira, só tô lendo os comentários. Ai, cadê? Ela vai postar normal no Stories, professora, o quadro tá invertido aqui. Entendi. Mas no caso, eu preciso abrir a abertura para chutar alto na luta. O que eu preciso fazer então? Show, Léo, vamos lá. Ó, chute alto. Acho que é só essa pergunta, né?
Acho que é só essa pergunta. Beleza, galera, vamos lá. Eu preciso chutar alto, seja nas minhas artes marciais, seja no meu balé. No balé também a gente chuta alto. Sim, a gente chama de grand batiment, tá? E eu preciso chutar alto. Primeira coisa, para eu ter pernas altas, para eu ter chutes altos, eu preciso de 3 coisas. Primeira coisa é flexibilidade. Se eu não consigo fazer uma abertura no chão, como é que eu vou fazer uma abertura no ar? Porque se eu quero chutar alto, não é uma abertura no ar, é uma abertura lá no ar. Se eu quero saltar com um salto rasgado, é uma abertura no ar. Quando eu tô chutando, eu tô no rasgado, uma perna tá no chão e a outra tá lá em cima. Mas é uma abertura no ar. Sim? Se eu quero ter uma abertura no ar, eu preciso ter uma abertura no chão. Porque se eu não tiver no chão, quem dera no ar. Faz sentido? Então, primeira coisa, sim, quem quer chutar alto tem que zerar a abertura. Não tem como. É humanamente impossível a sua perna chegar lá em cima se você não tem uma abertura zerada. E se você tentar, você vai rasgar seu músculo. Você vai fazer uma distensão, um estiramento. Então, primeira coisa, quer chutar alto? Zere a sua abertura. Depois disso, o que eu vou fazer? Vou trabalhar força. Agora, adianta eu só trabalhar força se eu não tenho abertura zerada? Não, eu vou rasgar meu músculo, vai ser até pior. Porque eu vou chutar com força, vai ultrapassar o limite e vai rasgar o músculo. Primeiro a flexibilidade, depois o treino de força. Treinei força. O que falta para eu chutar alto? A técnica do movimento. 3 coisas: flexibilidade, força e saber como fazer aquele movimento. Porque tem movimento que muitas vezes a gente acha que é para o lado. Só que se o meu quadril vira, já é para trás. Percebe? Então, a gente precisa estudar a técnica do movimento também. Essas 3 coisas somadas fazem o meu chute subir. Mas a primeira que eu vou trabalhar é o ganho de flexibilidade. Isso vai ajudar a diminuir o meu risco de lesão, visto que eu faço uma atividade que tem chute, né? E vai ajudar eu ganhar mais flexibilidade para conseguir chutar ainda mais alto. Show de bola? Respondi? Espero que tenha te ajudado aí. Deixa eu ver aqui no YouTube e Facebook. Estou retornando devido ao nervo ciático que está inflamado. Show, Jairo. Aí o seguinte. Primeira coisa, né? Nervo ciático inflamado. Eu posso fazer alongamento e tudo mais? Se o médico liberou para fazer alongamento, show de bola. Se ele não liberou, você pode participar do desafio da abertura zerada da mesma maneira, anotar tudo que você está vendo lá, mas não faça a parte prática, tá bom? A gente precisa ter liberação médica para conseguir fazer a parte prática ali. Já que no intuito da competição do eu não cansei de falar, e pontuar e não nocautear, já que pode ocorrer o risco mesmo, por isso os chutes na cabeça contam mais ponto, é um excelente esporte. Show! Tanto para defesa pessoal, então o Gustavo está comentando ali sobre a arte marcial dele. Quando faço alongamento com as pernas na parede, com o corpo deitado, não, acho que não tem perguntas, né, galera? Eu não tô vendo ponto de interrogação. Põe ponto de interrogação, aí fica mais fácil para a Tia Mari entender o que é pergunta e o que não é. Beleza, aqui. Porque algumas pessoas dizem, faça yoga para ter flexibilidade. Existe alguma relação entre yoga e alongamento? Show, Maria. Olha só. Existem atividades que precisam de flexibilidade. Sim? Por exemplo, yoga é uma atividade que precisa de flexibilidade, porque eu faço várias posturas, né? Com as pernas abertas, para lá, com a perna para cá, para lá. É uma atividade que precisa de flexibilidade. Balé é uma atividade que eu posso fazer balé sem ser flexível? Posso, mas na hora que eu começar a ser flexível vai ser muito mais fácil. Eu posso fazer yoga sem ser flexível? Posso, mas na hora que eu passar a ser flexível vai ser mais fácil. Posso fazer tecido, polidense, artes marciais que chutam na cabeça sem ter flexibilidade? Posso, mas na hora que eu tiver flexibilidade vai ser muito mais fácil. Todas essas atividades exigem flexibilidade. Por exigir, a todo momento você vai estar trabalhando com o seu corpo no extremo. Por isso que dizem que melhora. Mas no yoga não existe até onde eu sei, né? Não existe ali o foco
em ganhar flexibilidade. O foco é manter a harmonia do corpo, até onde eu sei, ok? Show de bola? Show de bola. Então, show. Beijo para vocês.